Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de adoração. Vamos participar da mesa, Senhor Pai, com o cálice e o pão daqui, Senhor Deus, há algum tempo, que nós possamos ter uma ideia, Senhor Deus, clara, Senhor Deus, de tudo que Cristo é para nós, e de tudo que Tu és para nós agora em Cristo, de como o Espírito habita em nós para revelar Cristo, Senhor Pai, mostrar a Sua beleza, encantar nosso coração, nos encher de prazeres e deleites, de tal maneira, Senhor Pai, que o mundo veja, Senhor Deus, que Ele é o desejável entre os milhares, Senhor Pai, que Ele é o amor da nossa alma, que Ele, Senhor Deus, é a Tua glória revelada, e que tudo que Tu és, Senhor Pai, está nele, e que tudo, Senhor Pai, que o homem pode conhecer a respeito de Ti, tão somente pode ser visto, desfrutado, ó Deus, no Teu Filho amado, que nós possamos ter um prazer nele, Senhor Deus, que seja a marca de que há autenticidade em nosso chamado, Senhor Deus, como o Senhor Deus sempre, Senhor Deus, Tu podes dizer eternamente, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, nós possamos nessa manhã dizer, Senhor Pai, que todo o nosso prazer está em Seu Filho, mas que amanhã, na segunda-feira ou na terça, ou Deus, na quarta, em todos os ambientes que nós tivermos, fique evidente de que Ele, Senhor Pai, é todo o nosso prazer, como é Seu eternamente. Então fale conosco, por amor a Cristo, no poder do Teu Espírito. Amém. Amém. Gênesis, capítulo 1. Se Deus quiser, eu quero olhar Gênesis agora de manhã e Apocalipse à noite. Ou seja, o princípiozinho e o fim. Toda a Bíblia fala sobre a mesma coisa. E queremos ver isso em Gênesis e Apocalipse. Mas em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem ao longo da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, quando nós olhamos para a história do mundo, se nós queremos ter uma visão de tudo que está no meio, assim, nós podemos fazer o que vamos fazer aqui agora, de manhã, olharmos para o início e depois olharmos para o fim. E há muita coisa aqui importante sobre a vida e sobre o propósito de Deus. Nós não podemos olhar todas elas que esse texto contém, mas podemos nos fixar em algumas coisas. E a primeira é a importância da imagem de Deus no homem. Há muitas vezes curiosidades que demonstram uma certa infantilidade e não um desejo profundo de ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória na imagem de Cristo. Eu diria que a maior parte das perguntas que a gente ouve são desse tipo, mas quando nós pensamos na importância da imagem de Deus, não é esse tipo de questão, é uma questão essencial, é crucial para a maneira com que nós estamos vivendo nossas vidas agora, como nós olhamos o mundo, como olhamos as outras pessoas, como vemos a igreja, como vemos todas as coisas. A Bíblia diz que cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se isso é verdade, o que isso significa, o que isso determina em nossas próprias vidas, como nós vivemos com isso. Então a primeira implicação é essa, a nossa autoimagem. E a Bíblia diz que não importa quem você é, não importa de onde você é, não importa o que você fez, não importa quão baixo um ser humano possa ter ido no seu pecado, não importa. Todos os seres humanos, todos os que estão vivos na Terra hoje, 7 bilhões e poucos de seres humanos, cada ser humano foi criado à imagem de Deus, e apesar de essa ser uma imagem quebrada e em ruínas, reflete algo de Deus ainda. Portanto, é uma rocha sólida na qual nós podemos colocar nosso pé, de glória irredutível e de significado, de valor da vida humana. E não é a respeito de alguns seres humanos, é a respeito de todos os seres humanos, de todas as pessoas. Então isso é crucial.
E isso é crucial de várias formas para a nossa cultura tão degradada com a que nós vivemos. Então, certa vez eu vi um médico, agora ele é médico, né? Mas na época ele era só residente, ele estava lá com o médico experiente que estava treinando eles estavam cuidando da mulher que, além de ter muitas doenças, estava com o seu físico realmente doente, mas que junto com isso ela estava muito triste e deprimida, e isso só piorava tudo, e as soluções se tornavam muito mais difíceis. E aquele médico estava falando a respeito disso e perguntando aos residentes, aos jovens que ele estava treinando, o que devia fazer, e esse médico agora, que na época era bem jovem, estava se formando, disse: olha, realmente o que ela precisa não é um monte de medicina, de remédios. Nós temos que tranquilizá-la, nós temos que mostrar para ela que ela é valiosa, que ela é um ser humano, que a vida vale a pena, que ela tem dignidade, que há um valor na vida dela. E o médico que estava treinando eles, um senhor disse: como você sabe disso? Como você sabe que a vida dela tem valor? Como você sabe que a vida dela tem dignidade, que vale alguma coisa, que é importante? Como você sabe disso? E ele disse que todos os jovens médicos estavam sendo treinados por aquele médico experiente, fizeram uma cara assim meio espantada, como se ele estivesse brincando ao dizer: como assim? Por que a vida dela é importante, tem dignidade, tem valor? E ele falou assim: nós somos cientistas aqui. Somos cientistas, nós estudamos biologia, e a ciência diz que os seres humanos são apenas mais complexos que os outros organismos no mundo, mas não há nenhuma base científica para você dizer que ele é importante, que a vida dele vale a pena, que a vida dele tem dignidade. Essas coisas não tem a ver com a ciência, dignidade, valor e mérito. Vamos lá. Ele disse para eles: olha, não vamos empurrar nossos pontos de vistas puramente religiosos nessa mulher ou nessa pessoa. E qual é o chocante a respeito disso? É que aquele médico, aquele senhor, estava certo. Não há nenhuma base científica para dizer que os seres humanos têm direitos, tem dignidade, tem valor. Não há nenhuma base científica. Quando você olha só para o que a ciência pode ver, tocar, experimentar, o que você vai encontrar é um ser só mais complexo, mas não que tenha mais valor que outros seres. Você vai ter que dizer que a evolução fez um ser um macaco, e o outro ser um ser humano, e o outro ser um cachorro. Mas quem disse que um tem mais valor, dignidade e importância? A ciência só vê o que é. Então Bertrand Russell, que é um filósofo britânico, lógico, historiador, ganhou o prêmio Nobel em 1970 e em 50, desculpa, em 70 ele morreu. Ele era um ateu e era um filósofo brilhante, importante, por quase um século. Ele diz assim: nós somos o produto de causas que não tinham previsão de um fim a ser alcançado. Esperanças, medos, amores e crenças das nossas mentes de que nós somos isso, somos aquilo, são apenas o resultado de choques acidentais de átomos. Então ele era assim, ele era um homem totalmente humanista, socialista e outros istas que você quiser atribuir a Bertrand Russell. Então ele era um ateu. E ele está sendo o que? Ele está sendo lógico. Oliver Wendell Holmes, que foi um dos ministros da Suprema Corte Americana mais famoso, ele diz assim, já
morreu, né? Ele diz assim: cientificamente, não vejo nenhuma razão para atribuir a um homem um significado diferente em espécie daquele que pertence a um babuíno, ou a um grão de areia, ou a um pedaço de pedra. Então, cientificamente, nós somos apenas mais complexos. É aquilo que aquele médico estava dizendo. Como assim você vai dizer para uma mulher que ela é dignidade, a vida dela vale a pena, a vida dela é importante, a vida dela tem um propósito? Que propósito? Se nós somos produto de causas totalmente aleatórias, não há propósito nenhum. Você não pode empurrar essas coisas na mulher. A natureza nos mata como mata todo mundo. Biologicamente, nós não somos nada disso que você está dizendo. A nossa biologia só diz que a gente tem uma complexidade maior, mas não diz que nós somos mais importantes. Agora, aqui no Brasil, as pessoas estão preocupadas com a febre amarela. O que acontece? O vírus mata gente e macaco. O vírus não pensa: ele é um ser humano, tem dignidade, ele é importante, vou matar o macaco, porque o macaco não tem importância, o macaco não faz essas coisas que o ser humano faz. O vírus não é assim. É sobre isso que eles estão dizendo. Para a ciência, para a biologia, para aquilo que pode ser empírico, não há nenhuma diferença. Eles morrem, nós morremos. O vírus da febre amarela mata eles e nos mata. Não há nenhuma diferença. Nós não somos tratados pelo mundo físico e o mundo da ciência. Nós não somos tratados de uma maneira diferente de nada. Tu joga uma pedra, as leis da física se aplicam a ela cai lá. Se for alto, ela quebra, mas se você for jogado, o mundo não diz: aqui está alguém com dignidade, a vida tem importância, a vida é importante, então, quando ele cair, não podemos deixar ele se esborrachar. A lei da física simplesmente se aplica, como se aplica a qualquer coisa. Por isso que o ministro da Suprema Corte Americana disse: olha, não há nenhuma diferença cientificamente entre nós e um grão de areia, um pedaço de pedra. Não há essas valoração. Então você vê o enigma que nós vivemos hoje, a nossa cultura vive hoje, porque esses homens, eles só estão sendo lógicos. Nessa sociedade totalmente secular, o terapeuta vai querer dizer para você: a sua vida é importante, mas ele não tem de onde tirar isso. Sabe, você é valioso, você tem dignidade, você tem que pensar em você dessa forma, você é um ser humano valioso. Mas a filosofia do secularismo, Freud como parte dela, como ateu que ele era, não tem base para dizer que o ser humano tem valor nenhum, que seja maior do que, como Holmes disse, um babuíno, um macaco que morre de febre amarela. Não tem. Ele está roubando isso de outro lugar. Esses conceitos estão sendo roubados de quem? Roubados de algo que a nossa sociedade diz que não é real, que não existe, não importa. Mas eles não têm como viver sem roubar os conceitos disso. Então, Chesterton, que também foi um escritor, filósofo, dramaturgo, e que teve grandes embates com Bertrand Russell na Inglaterra, já que os dois são ingleses, ele diz, ironicamente, a respeito de homens como Bertrand Russell e de todo o secularismo da nossa cultura, principalmente a partir do iluminismo na Europa. Ele diz assim: como político, a pessoa secular clamará que toda guerra é um desperdício de vida. Guerra é um absurdo, acaba com as vidas. Por exemplo, Bertrand Russell, que diz que não há nenhuma diferença entre nós e o macaco e a pedra, porque todos os nossos pensamentos, medos, anseios, senso de valor, simplesmente são causas aleatórias de choques de átomos no nosso cérebro, que tudo é uma ilusão, que a gente veio do nada e vai para o nada, e não há nenhuma base lógica para a nossa existência, portanto não há nenhuma base real para nosso valor e essas coisas. Então, Bertrand Russell, ele era pacifista. Agora, Chesterton está dizendo, como político, a pessoa secular clamará que toda guerra é um desperdício de vida, como Bertrand Russell, por exemplo. Mas em seguida, como filósofo, que Bertrand Russell era tão famoso, ele vai admitir que toda a vida é um desperdício de tempo e que não faz nenhum sentido. Uma coisa que vem do nada, não serve para nada, porque não tem objetivo, e está indo para o nada, não é nada, não é? Quando uma coisa não tem nenhum propósito, nenhum objetivo, ninguém trata aquilo
como nada. A gente só trata algo como importante quando a gente pergunta, para que isso serve? Para que isso foi feito? Aí você diz, isso foi feito para isso, então isso tem um valor, isso tem uma coisa. E ele disse, Chesterton, a pessoa secular, não é? Ele vai primeiro para uma reunião política, onde ele reclama que os nativos de uma terra estão sendo tratados como se fossem animais, que é um absurdo, que outros seres humanos na sociedade estão sendo tratados como animais. Então ele vai como político e faz esse discurso. Em seguida, ele vai para um encontro científico, filosófico, onde ele comprova que todos os seres humanos, na verdade, são apenas bestas e animais. Chesterton era assim, irônico, para mostrar a falta de sentido, de racionalidade final no pensamento das pessoas. Aquela pessoa reclamava, nós estamos tratando outros como seres humanos, como se fossem animais. Aí aquele mesmo cara, quando sai daquela reunião política, ele vai para a reunião filosófica, científica, e ele diz, os seres humanos nada são do que animais. Aquilo que ele disse que era um absurdo o ser humano ser tratado como animal. O cristianismo, por causa da doutrina da imagem de Deus, pode dizer que é baseada na realidade última. Realidade última, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz lixo. E você é a imagem de Deus. Não importa o que você é, não importa o que você fez, não importa o quão maculada esta imagem esteja por causa da queda, não importa quão baixo você tenha ido, você é valioso por causa disso. Ponto. Você vê, só ele pode dizer isso. Todo o resto terá que ser ilógico, terá que dizer uma coisa aqui e outra ali, e essa coisa que diz aqui contraria aquilo que é dito ali. Então o ministro da Suprema Corte Americana vai falar sobre direitos humanos, mas ele mesmo vai dizer no final que o ser humano e uma pedra não tem nenhuma diferença. Vai ter que ser esse feixe de contradições. Em segundo lugar, a implicação da imagem de Deus muda totalmente como nós tratamos os outros seres humanos. Traz para nós essa responsabilidade. Quando nós vivemos numa grande cidade como o Rio de Janeiro, nós convivemos com toda espécie de pessoas diferentes de nós, que se vestem diferentes, que têm uma maneira diferente, e você é obrigado, diferente de quando você mora em lugares menos habitados, menos superlotados, a conviver muito de perto, quando você anda de trem, quando você anda de metrô, você, no dia a dia, na cidade, você tem um contato direto com pessoas que são totalmente diferentes de você, e nós costumamos achar, por causa disso, que as grandes cidades, onde o pecado engendra seus maiores males visivelmente, no Rio de Janeiro vai ter o quê? Vai ter mais assassinato, vai ter mais prostituição, vai ter mais tudo que nós podemos dizer que é o pior fluindo do coração do homem. Mas quando você olha para uma cidade como o Rio de Janeiro, você tem que ver mais do que isso. Nós temos que ter cuidado quando nós simplesmente vemos algo que é verdade, mas de toda a nossa visão ser contida em só uma parte da verdade. Então a cidade é um lugar onde está superlotado de pessoas, mais de 7 milhões no Rio, então, na cidade do Rio, e uma cidade, ela é muito diferente para nós de um lugar onde tem muita natureza, montanha, ou mar, ou verde. Tu pensa, isso aqui é lindo, isso aqui não tem as feiuras da cidade, isso aqui é maravilhoso, mas há lugares no país, em todos os países, onde tem mais gente que verde, que mato, que floresta, que rios, que animais. E há lugares onde tem mais verde, ou mais mar, ou mais florestas e animais do que gente. Você poderia dizer que aquele lugar lá, mais intocado, mais cheio de natureza, é um lugar melhor, e por isso é um lugar que Deus está com o seu coração mais lá, porque a natureza está mais
da maneira como ela foi feita, mas Deus ama muito mais gente do que planta. Deus se importa muito mais com gente do que com bichos, com rios e com mar. E na verdade o coração de Deus está mais se importando com o Rio de Janeiro do que com toda aquela natureza que você pode achar linda. O coração de Deus está mais interessado em Nínive do que com todo o verde que podia estar fora de Nínive. Deus chama o seu profeta Jonas e manda ele para Nínive. Deus está interessado nas cidades que nós podemos achar horrível por causa daquilo que Ele colocou no homem. Então, uma vez que Deus ama as pessoas mais do que plantas, Ele quer que nós amemos também, como Ele queria que Jonas amasse mais Nínive do que uma planta que morreu. Você sabe que Ele fez crescer uma planta, a planta morreu e Jonas ficou muito chateado com a planta morta. Ele disse: você não vê a grande diferença de Nínive e de uma planta? Você não vê as 120 mil almas que estão lá, homens que não sabem diferenciar a sua mão direita da sua mão esquerda? É óbvio que eles sabiam diferenciar, é porque Deus está falando assim, os comandos mais básicos que alguém pode aprender ou ser instruídos por você, depende de que os caras saibam o mínimo o que é a direita e a esquerda. Quando alguém quer uma informação, você faz o seguinte: você vai aqui em frente e vira a segunda esquerda. Se uma pessoa não sabe o que é esquerda e direita, você vê a instrução mais básica que um ser humano pode dar ao outro, não funciona. Deus está dizendo isso. Essas pessoas em Nínive, Jonas, elas estão tão cegas, a capacidade dela de ver aquilo que é espiritual é tão nulo, que as indicações mais simples de uma vida que aponta para mim, eles são totalmente incapazes de entender. Precisam de um milagre, de renascer dos mortos. Então, uma vez que Deus ama as pessoas mais do que as plantas, o coração de Deus está nessas grandes cidades, como esse mês foi aniversário de São Paulo, semana passada, aniversário do Rio, esses milhões de pessoas. Então nós, se formos fiéis a essa realidade, não é? Por mais que a gente ache a natureza maravilhosa, que ela deve ser protegida, isso e aquilo, nós devemos entender que nas cidades estão as coisas mais valiosas que estão neste mundo, em quantidade. Óbvio que lá no rural também tem, mas uma quantidade muito menor. As cidades estão cheias, então, de pessoas, 7.500 pessoas, eu acho, por quilômetro quadrado em São Paulo, 5.500 pessoas por quilômetro quadrado no Rio de Janeiro, é gente que entope tudo. Então há mais imagem de Deus por metro quadrado no Rio de Janeiro do que num lugar cheio de floresta e bichinhos e rio, que você pode chamar de paraíso na sua mente. Então, o amor de Deus, e a maior parte dos eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, estão nesses lugares. O coração de Deus está voltado para lá. Então, por exemplo, Tiago diz assim: por que isso muda tudo, a maneira com que nós vivemos na cidade e nos relacionamos com outras pessoas no trabalho, no colégio, em todos os lugares? Tiago diz assim: com a nossa boca nós bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Você está vendo? Tiago está dizendo, quando você amaldiçoa um homem, a sua maldição, de alguma maneira, resvala para Deus, porque eles foram feitos à imagem de Deus. Você precisa enxergar essa imagem daqui, fragmentada nos homens, e tratar cada ser humano com dignidade, por causa disso. Então é claro que essa perspectiva muda tudo como nós somos como homem. C.S. Lewis, por exemplo, tem um sermão famoso dele, que virou um livro chamado Um Peso de Glória, que é incrível, é uma parte do livro que ele diz: não existem pessoas comuns, você nunca vai encontrar um ser humano comum. Por quê? Porque ele está falando sobre a imagem de Deus, C.S. Lewis. Ele diz assim: você nunca fala com um mero mortal,
unidas, as civilizações são mortais, porque elas vão acabar. O Império Romano era uma grande civilização, o Império Grego também, mas eles não existem mais. Então, as civilizações que você pode achar importante vão acabar. A sua vida e a nossa, como a vida de um mosquito, parece ser igual, porque somos mortais. Mas olhe para esses mortais que você vê brincar, trabalhar em casa. Então ele diz, há um peso de glória sobre eles, sobre seu vizinho, há um peso que você deve colocar em torno deles. E por quê? Cada pessoa que você cruza no seu caminho nunca vai deixar de existir. Um dia essa cidade não vai existir mais, a civilização que nós vivemos não vai existir mais, mas os seres humanos com os quais você cruza, as florestas bonitas que você vê hoje não vão existir mais. Não é? Vão existir outras, mas essas não vão existir mais. Mas os seres humanos que você cruza no trem, na rua, esses seres humanos nunca vão deixar de existir, para o bem ou para o mal, eles existem para sempre. Eles não são igual mas nada na criação. Então você precisa tratar cada ser humano com um caráter sagrado. Há essa sacralidade de eles foram criados de uma maneira ou de outra, eles sempre vão ter que refletir a glória de Deus em sua graça ou em sua justiça. Há uma reverência com respeito, então, uma preocupação com cada ser humano, porque nenhum deles é um mero mortal, não é um mero mortal que vive hoje e amanhã está morto. Então, você deve tratar todos eles como Tiago está dizendo. Você não bendiz Deus com sua boca e com sua boca amaldiçoa um ser humano que foi feito à imagem de Deus. Em terceiro lugar, pense em tudo aquilo que a gente chama de direitos humanos, né? Direitos civis. De onde veio essa ideia? Essa ideia nós temos no mundo sempre. Você pode dizer, ela é relativamente nova no nosso mundo. A ideia de que, independente de raça, independente da origem que um ser humano que ele deve ser visto com dignidade, como um ser humano, e ter os direitos que essa dignidade confere a ele, é uma ideia que você precisa dizer, essa é uma ideia ocidental. Ela realmente nasceu no Ocidente. Então você pode pensar, ela é ocidental, mas ela veio de onde então? Você pode pensar, ela veio da cultura greco-romana, que é a base do que formou a cultura ocidental. Mas não é assim. Ela não vem da cultura, ainda que tenha sido grande, a cultura grega e depois romana. Aristóteles, por exemplo, um dos maiores filósofos, ele diz, olha, algumas pessoas são nascidas para ser escravas, elas são inferiores, elas têm menos capacidades. Isso é um dos maiores pensadores ocidentais, que deu origem ao pensamento no nosso mundo. Então, de onde veio a ideia dos direitos humanos? Não veio deles, não veio. Então, um grande estudioso medieval, Brian Tierney, ele escreveu vários livros a respeito disso. Ele diz, na verdade, toda a ideia de direito, de dignidade humana veio da Bíblia. E ele é um homem secular, mas ele diz, veio da Bíblia, e ela entrou na jurisprudência europeia e nas instituições culturais europeias através da igreja, e depois ela se tornou o que a cultura ocidental judaico-cristã e se espalhou pelo mundo. Por exemplo, Gênesis 9, de 5 a 6, você vê, aqui nesse texto, a lei nem foi dada ainda, mas Deus diz assim a Noé, vou requerer, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um, vou requerer a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Ou seja, a única pena adequada para assassinato é a morte, é o que Deus está dizendo. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. E Deus dá a razão, e a razão que ele dá, você vê, é imutável. Ele diz,
Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Essa é a razão. A não ser que você tirasse essa razão, você podia mudar aquilo que Deus está dizendo. Ou seja, a gente que vive num mundo confuso como o nosso, podemos ser contra a pena de morte porque achamos que o judiciário não vai ser justo, que vai acontecer problemas e que inocentes... Tudo bem, mas quando algumas pessoas falam sobre a pena de morte como se não fosse moral, como se fosse imoral, elas estão falando totalmente contra Deus. E muitos cristãos, eles fingem que estão se baseando na Bíblia, quando na verdade essa é uma ideia humanista secular, quando eles acham a pena de morte algo assim, porque Deus instituiu isso, e Deus diz a razão. E algumas pessoas falam sobre os 10 mandamentos, não matarás, mas a pena que Deus estipula para não matarás é que se matar deve morrer. A pena para o mandamento é a morte, e Deus sempre dá razão, porque o homem foi criado à minha imagem, porque eu criei o homem à minha imagem, e nenhum ser humano tem um direito e pode tirar a vida de outro ser humano, de qualquer ser humano, incluindo a sua. Então Deus está dizendo, eu responsabilizo como um ataque direto à minha imagem quando você faz isso. Então ele não diz só que isso é uma simples regra. Eu fiz seres humanos à minha imagem, e há um valor inerente a eles por causa da minha imagem neles, não importa o que a lei da terra diz. Eu fiz seres humanos à minha imagem, e portanto eles têm direito à vida deles me pertence, eles carregam a minha imagem. E você vê, essa é a ideia. Foi através disso que toda a ideia chegou a nós. E a ideia dos direitos civis, dos direitos humanos, vem do imago Dei, da imagem de Deus. Antes disso, no mundo pagão, não havia nenhuma ideia. Você vê, mesmo filósofos como Aristóteles achavam que a escravidão era... que algumas pessoas podiam ser escravizadas porque eram inferiores, porque tinham menos capacidades, então podiam de maneira correta e justa serem escravizadas. E se você pressionar a respeito disso, o que acontece com uma sociedade como a nossa, que abandonou toda a ideia de Deus, mas que ainda carrega os valores que vieram tão somente através de Deus? Ela entra num certo colapso, como a nossa sociedade está, porque ela perde a ideia de Deus, mas ela tem que roubar a ideia de dignidade e valor da vida humana disso, porque como vocês viram cientistas, filósofos honestos dizendo, não há nenhuma base, em nenhum outro lugar para dizer que o ser humano tem valor, dignidade, importância e propósito. Pelo contrário. Então o que acontece quando você tem uma sociedade secular em que a maioria das suas elites culturais não acreditam em Deus, são seculares, portanto não acreditam que os seres humanos foram feitos à imagem de Deus, acreditam só que nós evoluímos como tudo à nossa volta, portanto nós não somos diferentes em valor e dignidade e importância, nós só somos valores, só temos diferença em complexidade, nós somos organismos mais complexos. Então como você pode ainda agarrar a ideia de direitos humanos? Você tem que roubar, porque é uma ideia que é totalmente oposta à filosofia que norteia a vida. Então há um enorme problema na filosofia que rege o mundo, as elites culturais, eles têm que defender coisas que logicamente eles não podem defender. A cultura ocidental então começa a entrar em colapso, e ela começa a mostrar um monte de coisas que tem mais a ver com o mundo, como era antes. Nós não acreditamos na imagem de Deus, que torna os seres humanos dignos e com direito à proteção, à vida. Você tem que colocar essa base sobre outra coisa, e aqui está o que eles tiveram que dizer. Eles não podiam dizer, é por causa da imagem de Deus, eles são seculares, eles negam isso. Então eles tiveram que fundamentar a ideia dos direitos humanos no que eles chamam de capacidades. Você entende isso? Isso é a única coisa que sobrou, mas eles não podem levar esse pensamento muito longe, não podem. A razão pela qual ele diz que o ser humano merece proteção, direito, é que o ser humano tem capacidades. Eles têm capacidades de
raciocinar, eles têm capacidade de autoconsciência, ele tem capacidade de escolhas morais, ele tem capacidade de escolher o certo e errado, e baseado nessas capacidades que o macaco, por exemplo, que apesar da febre amarela matar nós dois, e na verdade não havia nenhuma diferença, mas como nós temos mais capacidades, nós então merecemos essas proteções. Ele tem capacidade para o que alguns professores vão chamar porque eles têm razão e capacidade de fazer escolhas, e têm preferências, e são agentes morais. Então, por causa dessas capacidades, eles devem ter direitos. Mas essa abordagem cria um maior problema, um grande problema, e você tem que ser meio avestruz, enfiar a cabeça na areia e fingir que isso não causa problemas finais. E Nicholas Walterstoff escreve todo um livro a respeito disso, um filósofo americano famoso. E outro, por exemplo, Peter Singer, que é filósofo especialista em ética e bioética na Universidade de Princeton, ele fala a respeito disso, e ele é muito direto. Por exemplo, ele diz: eu sou a favor de que a Suprema Corte tenha dado direito ao aborto. Ele diz: eu acredito que o Supremo Tribunal tinha razão quando disse que o aborto estava certo. Peter Singer diz isso, esse mestre em bioética da Universidade de Princeton. E ele diz: porque a vida no útero não tem capacidades. Ou seja, quando os direitos são baseados em capacidades, você chega aqui, a criança no útero não pode fazer escolhas, não pode raciocinar, não sabe o que é certo e errado, não pode viver separado da mãe por si mesmo. Então ele não tem capacidades, portanto ele não tem direitos. Aqui ele não tem direitos humanos. Aqui está o que Peter Singer diz. Sim, ele diz, essa é verdade. Eu concordo com isso é verdade, mas Peter Singer não para aí. Ele diz: mas nós temos que admitir, essa é a única conclusão que você deve chegar, e nós devemos ir em frente, que os recém-nascidos também não têm capacidades. Eles não podem raciocinar, não podem fazer escolhas, não podem viver uma vida independente. Então, há o direito de matar crianças tanto quanto há de fazer aborto. Se você falar assim: eu sou a favor do aborto, mas não sou a favor que se mate crianças, você está sendo totalmente ilógico, Peter Singer diz. Porque a nossa única coisa, quando nós não temos a ideia do valor per si, da imagem de Deus, e sim capacidades, que é a única coisa que nos sobra, então nós temos que admitir que as crianças, elas também não têm nada, todas as coisas que você falou sobre o feto é verdade sobre as crianças. Elas não têm nenhuma dessas capacidades: raciocinar, preferência, escolhas morais, viver a parte dos seus pais, elas não têm. Mas também as pessoas de idade que são senis também não têm. Elas, quando perdem um pouco da sua senilidade, elas não podem escolher, então nós podemos matá-las, nós podemos fazer eutanásia com elas. Mas também as pessoas que nascem com problemas mentais, elas também não têm, nós podemos eliminá-las. E se nós falarmos o contrário, nós estamos sendo ilógicos, como pessoas racionais. Portanto, nenhum deles, se você acredita que o aborto é certo, você realmente não pode proteger os direitos das crianças e qualquer uma dessas pessoas, porque se o direito é baseado em capacidades, então essa é a única lógica. Você percebe quantas pessoas ficam furiosas com Peter Singer, quantos artigos às vezes saem no New York Times atacando Peter Singer. Por quê? Porque ele coloca o dedo na ferida e diz: vocês são hipócritas. Eu posso dizer, eu acredito nisso, mas então tudo isso tem que ser verdade. Vocês não podem criar um sistema de pensamento que não é racional e que vocês não podem levar à frente. Então vocês têm que levar à frente, vocês têm que levar até o fim. Tem que levar. Então as pessoas ficam furiosas porque ele mostra o buraco na racionalidade do argumento das nossas elites culturais. Se você não acredita na imagem de Deus e que isso confere direitos ao homem, você não pode proteger os recém-nascidos, não pode. Você não pode proteger os deficientes mentais, nem as pessoas de idade. É um fato, é lógico.
E se você voltar no início da era da igreja, você vai encontrar um mundo que era exatamente assim. Era exatamente como Aristóteles disse. Aristóteles disse que algumas pessoas não eram totalmente mais bestiais, mais emocionais, não podiam raciocinar como os gregos, e porque eles não tinham essas capacidades, escravizá-los era certo. Você vê, ele está sendo racional. No mundo greco-romano tinha escravidão numa quantidade enorme, muito maior do que foi na história recente. Então, havia aborto, mesmo sendo perigoso o aborto naqueles dias, havia uma quantidade enorme, e havia um infanticídio. Os arqueólogos acharam uma carta há poucos anos de um comerciante romano importante, falando com a sua esposa. Ele foi fazer uma viagem, a mulher estava grávida, a viagem naquela época não era de avião, não era a viagem que demorava. Ele disse: você está grávida, nós estamos tão felizes que nosso filho vai chegar, eu estou aqui, eu não sei se eu vou conseguir estar em casa quando a criança nascer, quando o nosso filho nascer, mas eu quero dizer para você, se for uma menina, afogue. Quando você lê a carta, é assustador, mas era o que eles faziam, porque é isso, uma criança, o infanticídio no mundo greco-romano e no mundo pagão era comum, mas também é na China, porque numa ideia totalmente secularizada, na China falaram que as pessoas só podem ter um filho, todo mundo quer ter um filho homem, então o infanticídio de mulheres é enorme, de tal maneira que hoje na China tem 30 milhões de homens a mais do que mulheres. Porque, como a pessoa pode só ter um filho, se nasce mulher, é melhor matar. Como lá no mundo anterior, não é, a isso, não era o imago Dei, mas capacidades, e a mulher não podia lutar no campo de batalha, não tinha força, então a mulher era de segunda categoria, a mulher não podia testemunhar em julgamento, mesmo nesse mundo incrível, greco-romano. Isso tudo era legal, era feito o tempo todo. Quando havia doenças, os velhos eram deixados para morrer, as crianças eram deixadas para morrer. Quando a praga chegava numa cidade, as pessoas pensavam o quê? Vamos embora. E os doentes? Deixa eles morrerem. Eles não têm capacidades, eles não podem tomar conta de si mesmos, eles não podem fazer isso, não podem aquilo, o cara já está muito doente, vamos ficar aqui para pegar a doença? Vamos deixar ele morrer. E as pessoas abandonavam as cidades. Por quê? Porque eles levavam até o fim a ideia que agora as pessoas dizem que o valor da vida é baseado em capacidades, mas os cristãos começaram a mudar isso. Eles falaram: não vamos deixar em cidade, as pessoas estão doentes, nós vamos ficar desde o início. Você pode ler os pais da igreja, a igreja foi totalmente contrária ao aborto é a imagem de Deus, é errado. Então, eles se importavam com as mulheres, com os doentes. Então eles foram os campeões, os cristãos, os campeões dos fracos, os campeões contra o infanticídio, os campeões contra o aborto, os campeões contra matar as pessoas que tinham deficiências mentais. E eles, de tal maneira, colocaram a cultura em volta, com vergonha da atitude deles, que, por fim, eventualmente, o mundo ocidental todo adotou a ideia do imago Dei. E isso deu origem a tudo que nós chamamos de direitos humanos. Quando você acredita na imagem de Deus, o ciclo que protege a vida, o círculo que protege a vida, ele se expande, e ele inclui todo mundo, ele inclui o velho, ele inclui o senil, ele inclui aquela pessoa que não pode contribuir em nada com a sociedade, ele inclui a criança no ventre, ele inclui o que tem deficiência mental. Esse ciclo de proteção, de direitos, ele se expande, inclui todo mundo. Quando você baseia não no imago Dei, mas em capacidades, esse ciclo começa a diminuir. Então ele não pode incluir mais a criança no ventre porque ela não tem capacidades, nem o velho porque não tem capacidades, nem o senil porque não tem capacidades, nem o que tem retardos mentais porque ele não tem capacidades, nem incluir a mulher junto com o homem porque ela tem menos capacidades. Essa era a ideia.
Essa é a ideia, o ciclo vai diminuindo, então nós começamos a achar que é mais confortável a eutanásia, nós começamos a achar que é mais confortável o infanticídio. Você vê como é incrível que isso é importante, a imagem, aquilo que a visão da imagem de Deus no homem trouxe ao mundo, e como o nosso mundo está começando a diminuir o círculo de proteção à dignidade humana à medida que ele perde isso, ou enquanto ele mantém um certo círculo que já não atinge todos, mas que ainda atinge parte, ele tem que roubar essa ideia de outro lugar. Ele ainda não está praticando abertamente o infanticídio, mas Peter Singer diz, de Princeton, a teoria tem que ser a mesma, porque você não pode, os argumentos são os mesmos, tem que ser aplicados da mesma forma. Então, em primeiro lugar, independente do que a lei da terra diz, os cristãos sabiam matar errado. Como Deus antes da lei já disse, quem matar a vida de um ser humano, a sua vida deve ser tirada pela vida do homem, ele deve ser morto, porque o homem foi criado à minha imagem. Não importa se ele está no ventre, se ele é senil, se ele é homem, mulher, de que raça ele é. E tudo mudou, e a gente não pode demonizar ninguém. Você vê, o homem pode ser mais degradado que seja, ainda é alguém que carrega esta imagem. Nós temos que ver, como C.S. Lewis diz, um ser humano nunca é um mero mortal, nunca. Então, sempre que há uma violação da imagem de Deus, Deus toma isso como algo que atinge diretamente a Ele. Mas por que isso acontece então o tempo todo? Nosso tempo está andando rápido, né? É porque a imagem de Deus está quebrada em todos os homens. É por isso que a ideia de que o mundo vai ficar harmônico, enquanto Deus não é quem Ele deve ser na nossa vida, é totalmente ridículo. E é mais ridículo quando cristãos falam a respeito disso, sabe, quando cristãos se juntam a John Lennon para falar a respeito disso. A Bíblia diz que porque a imagem de Deus é partida em você e em mim, essa é a razão porque você não honra a imagem de Deus nos outros seres humanos, como devia honrar. Então, o significado disso, quando o primeiro capítulo da Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, qual é o ponto? O ponto é a imagem são erguidas para apontar para o original, para nos lembrar, o original. Eu já disse isso aqui, uma foto ela tem mais valor e menos valor dependendo do original. Então, se eu acho uma foto na rua de uma criança, uma mulher, uns meninos, eu vou achar aí que é uma foto legal, mas ela tem um valor para mim menor do que a foto dos meus filhos, da minha esposa. Por quê? Porque eu ligo aquela imagem ao original, o valor da imagem. Se você vê uma estátua de quem você nunca viu, você pensa, quem é essa estátua? Ela não tem valor. Mas se você liga a estátua a alguém, ela passa a ter um valor, porque ela está ligada àquilo que é original. A imagem de Deus diz que 7 bilhões de imagens, de estátuas, vamos dizer assim, de Deus, foram erguidas por Deus na nossa geração, 7 bilhões, que deviam apontar dizendo, Deus é digno de ser amado. Deus encheu a terra de ponteiros para Ele, daquilo que aponta para Ele. Os anjos clamam sem parar, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, e é cheia de milhões de portadores da imagem de Deus, que agora são ruínas, mas ainda assim são ruínas gloriosas. Quando você vê lá o Partenon, a pirâmide, é tudo velho. Então por que isso tem um valor? Porque a gente sabe que aquilo são ruínas, mas não foram sempre ruínas. Aquilo já foi glorioso, aquilo já foi grande, aquilo mostra uma grande civilização do passado. Hoje está velho, está caindo aos pedaços, mas ainda tem uma glória. Então, quando as pessoas dizem, por que o mundo é tão grande? Por que ele tem um mar, tem essas belezas? E por que o universo é tão grande? Porque não é nosso respeito. Como nós somos algo que aponta para Deus, todo o resto foi criado também para apontar para Deus, apesar de não apontar igual por não serem a imagem de Deus. Mas a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus. No Salmo 19:1, Deus nos criou para conhecê-lo, para amá-lo, para
para mostrá-lo, e Deus criou todas as coisas assim, e principalmente o homem. Então o universo está sempre proclamando a glória de Deus, mas aquilo que foi criado para mostrar mais quem Deus não mostra. Romanos 1, 20, 21 diz: seus atributos invisíveis, ou seja, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido claramente percebidos desde a criação do mundo nas coisas que foram feitas. Então eles são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram. Então a tragédia do universo é que enquanto os seres humanos foram feitos para glorificar a Deus, são portadores da imagem de Deus, agora eles contam mentiras a respeito de Deus, porque, como diz Romanos 1:23, eles trocaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Então Deus criou o Deus triuno, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, criou o universo como um lugar de beleza, alegria, harmonia, amor, e isso tudo está manchado pelo ódio, pela dor, pela morte, e não expressa mais tudo que Deus é. A devastação de Gênesis 13 se espalhou, e se nós não entendermos a razão pela qual Deus criou tudo, nós não temos como entender aquilo que é o pecado, a tragédia que é o pecado, e como nossas vidas devem ser. Deus não criou algo porque Ele precisava, Deus existiu eternamente na perfeita comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A criação é um transbordar e não uma necessidade de Deus. Nós criamos coisas que nós necessitamos de microfone, de roupas, nós criamos coisas para completar a nossa incompletude. É por isso que a gente é lento, então a gente cria carros, a gente é lento, então a gente cria aviões. Cada coisa que a gente cria completa uma necessidade que nós temos, mas Deus não. A criação de Deus é um transbordar do que Ele é, simplesmente para mostrar. Imagina se tudo que nós criássemos fosse só para mostrar quem nós somos, porque nós não precisássemos de nada fora de nós mesmos. É assim que Deus cria. Portanto, Deus não tem necessidades. Ele não criou porque Ele precisava ser obedecido, porque Ele precisava ser alguma coisa de fora, ou ser... Ele transbordou o seu amor infinito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na Bíblia, o pecado é algo muito mais do que comportamento. Se Deus precisasse de servos, então todo pecado se resumiria a comportamento, mas não é assim, de tal maneira que a questão toda é que nós fomos criados para experimentar esse amor, não é? Do Pai, do Filho e para o Espírito Santo, de tal maneira que o céu é o quê? Para que eles me amem com o amor que tu tens me amado, e eles vejam a minha glória. É para isso, é por isso que os demônios, mesmo quando fazem tudo certo, eles estão pecando contra Deus, porque o pecado não é simplesmente sobre fazer o que é certo. É óbvio que a quebra dos mandamentos é por causa da quebra do amor, mas, por exemplo, Jonathan Edwards, falando a respeito disso, diz assim: certa ocasião o diabo apareceu muito correto, e parecendo correto religiosamente, por temer o tormento. Em Lucas 8, 29 diz: quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Te imploro que não me atormentes. Aí John Tata diz: aqui está uma adoração externa. Ele se prostrou, ele temeu. O diabo é religioso, ele ora em uma postura humilde, ele se prostra diante de Cristo, ele permanece ajoelhado, ele ora com sinceridade, grita em alta voz, com expressões humildes e prostrado: eu te imploro que não me atormentes. Ele usa expressões respeitosas, expressões honrosas de louvor: Jesus, Filho do Altíssimo. Mas nada disso é adoração a não ser pecado, porque ele não ama a Cristo. Tudo isso é pecado, como no ser humano. Então o plano é totalmente centrado no amor. Deus nos criou para nós experimentarmos a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Nós fomos criados para essa comunhão. Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós fomos criados para nos deleitarmos num relacionamento harmonioso, nos deleitarmos em Deus, como a Trindade deleita-se em si mesmo durante toda a eternidade. Nós entraríamos nisso. É por isso que amar a Deus é a razão da nossa existência. Nós somos criados para amar. E o que deu errado? Adão e Eva não pararam de amar, não é? Eles foram criados como amantes. A imagem de Deus fez deles amantes.
e o problema é que quando o pecado entrou e o homem virou essas ruínas, Paulo descreve a respeito dos homens dizendo: eles são amantes de si mesmos, eles são amantes do dinheiro, mais amantes do prazer do que amantes de Deus, 2 Timóteo 3, 2, 4. Então você vê, eles foram criados como amantes por causa da imagem de Deus, e eles continuaram sendo amantes, mas agora eles amam tudo a não ser Deus, amam o dinheiro, amam a si mesmos, amam os prazeres. Então, criados para amar Deus, nós passamos a amar qualquer coisa que não é Deus. É isso que é a nossa ruína. A Bíblia diz em Gênesis 3,6: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, e ele também comeu. Então, essas ações externas que são o pecado, na verdade, são só a externalidade de algo muito pior. O ato do pecado era apenas a manifestação, eu diria, da mudança do coração. Eu amo mais as coisas do que Deus, eu amo mais o fruto do que Deus. Todo pecado é uma declaração de que você ama algo mais do que Deus. Por isso Tiago diz em Tiago 1, 14, 15, cada um é tentado quando é atraído, seduzido pelo próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Ou seja, o homem deseja algo mais do que Deus, ama algo mais do que Deus, faz das coisas criadas os seus próprios deuses. Ezequiel, num lamento a respeito do rei Tiro, ele diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamantes, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Todas essas pedras preciosas nos lembram a roupa sacerdotal, que no peitoral carregava isso. E na Arca da Aliança estava exatamente dois querubins guardiães, como está em Levítico 16, 2, 1 Samuel 4, 4. E então algo deu errado, diz Ezequiel. Diz assim, no versículo 17 do capítulo 28: o teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Em outras palavras, como Adão e Eva, ele está descrevendo que ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos para si mesmo, e isso é a essência do pecado. Não é? Criados para apreciar a beleza de Deus, de repente ele começou a apreciar a si mesmo, a sua própria beleza. John Milton, um poeta inglês famoso, nasceu em 1608, ele falando sobre isso em forma de poesia, sobre como isso aconteceu com Eva, ele diz assim, sobre Eva olhando num lago no jardim do Éden, ele diz assim: mal que me inclino para baixo olhando, eis que dentro aparece uma figura, ela vê ela mesma, né? Que para mim, a olhar, também se inclina à medida que eu me inclino para ela. Medrosa eu me retiro, e ela também medrosa se retira, mas complacente eu volto a olhar, e ela volta a olhar para mim. Torna a dobrar-se completamente e me olha de simpático amor, com mútuas vistas, fitando os olhos ali. Agora eu penando estaria se não tivesse visto esse ser encantador. Ele está dizendo, foi assim como um Deus sempre olhou para além de si mesmo, se deleitando em seu filho, e seu filho em seu pai, no espírito. Eva foi criada para olhar sempre para além dela mesma, como querubim, guardião. E a essência do pecado é quando você deixa de olhar para Deus e apontar para tudo que Ele é. Assim ela estava se desviando da imagem de Deus para a imagem de si mesmo. Então essa a diferença de compreensão que faz você perder o Evangelho ou você ter o Evangelho. Eu diria que é a diferença entre Pelágio e Agostinho, ali no final do século V. Pelágio não entendeu que nós fomos criados para a glória de Deus, para nos deleitarmos em Deus. Agostinho compreendeu. Então Pelágio estava ensinando que o vocabulário cristão dele estava todo baseado na ideia de que Deus precisava ser servido e que nós temos capacidades de servir a Deus. Ele negou toda a depravação do homem. Pelágio havia compreendido mal a própria essência da natureza do Evangelho.
E ele achava que se você quer entrar no céu, você tem que servir a Deus, dar algo a Deus, fazer coisas certas, de tal maneira que Deus diga, aprovado para viver comigo, vai poder me servir, essa pessoa está me satisfazendo. Nunca ocorreu a Pelágio que nós fomos criados para conhecer e amar Deus, e que nós não podemos amar Deus. A luz veio ao mundo, e o mundo amou as trevas, nossos amores foram capturados pelo pecado. Mas Agostinho entendeu exatamente o que o Evangelho diz, e exatamente como o homem foi criado à imagem de Deus. Então há a famosa oração dele que diz, concede o que ordenas, e ordenas o que quiseres. E Pelágio, quando ouviu essa oração, ele ficou incomodado, não é? Porque ele acreditava que o homem tinha livre-arbítrio, e que Deus não concede, que o homem pode fazer o que é necessário, mas ele não entendeu que o homem tinha que amar a Deus, se deleitar em Deus e ter Deus como seu deleite, e que a própria ideia de olhar para si mesmo como capaz, era como Eva e como o querubim caído, que olhou para si mesmo e achou uma beleza em si mesmo que possa encantar Deus, e que possa dar algo a Deus. Então a visão de Agostinho e de Pelágio são de evangelhos totalmente diferentes. Então Pelágio começou a ser o quê? Um pregador da santidade. Hoje, muitas pessoas que se dizem ortodoxas e que criticam a teologia da prosperidade, o falso evangelho, elas ouviriam Pelágio com a maior alegria, porque ele só falava em santidade, ele era um trovão, ele pregava trovejando santidade, vida santa, comprometimento para que Deus se alegrasse, para que Deus ficasse satisfeito. Nós podíamos viver uma vida assim, nós podíamos viver uma vida que honrasse Deus, e Deus satisfeito com isso ia nos dar como recompensa as coisas. Mas Agostinho disse, não, nós não podemos. Deus só pode ordenar o que Ele concede, que nós o amemos, que nós fazemos dele o nosso tesouro. Nossos corações amam as trevas, nós não somos livres, nós somos aprisionados por amor a tudo menos Deus. Mas hoje as pessoas ouviriam Pelágio e diriam, esse é um grande homem de Deus, prega sobre santidade o tempo todo, sobre a capacidade de nós vivermos uma vida santa. Ele não entendeu nada, e Martinho Lutero adotou exatamente, foi tocado exatamente pelo Evangelho, no mesmo ponto que Agostinho, com a ajuda de Agostinho, e como Lutero define o pecado, o homo incurvatus em si mesmo. Ele não é mais um espelho apontando para Deus, ele se voltou para si mesmo, ele é a negação de tudo que você devia ser, como a imagem de Deus. Nós glorificamos Deus e magnificamos Deus não por fazer Deus maior, ou dar algo a Ele, ou fornecer algo a Ele, como se Ele criou a partir de não ser um Deus trino, de amor infinito entre Ele mesmo, um transbordar disso, mas um Deus que tem necessidades, e por isso Ele criou coisas como nós criamos, e se nós não servimos a sua necessidade, então nós não podemos agradá-lo. Mas Deus não tem necessidades, Ele nos criou como um transbordar do seu amor, para nos mostrar a sua beleza e sermos encantados por ela. Então nós não glorificamos a Deus por embelezar, o nosso culto hoje não deu nada a Deus. Nós magnificamos Deus não por fazer Ele grande, como alguém já disse, há duas maneiras de você magnificar algo, com um microscópio ou com um telescópio. Tem coisas que são tão pequenas, que você tem que olhar com o microscópio para você magnificar elas, para elas ficarem grandes, porque elas são pequenas. Mas Deus, Ele é magnificado como um telescópio, Ele é grande demais para nós. Você não vê a galáxia, você não vê as galáxias do universo, não porque elas são pequenas, é porque você é tão pequeno, e aquilo é tão grande, que aquilo está fora do seu campo de visão, da sua possibilidade. Então você precisa de um instrumento que magnifique a galáxia, não por aumentá-la, mas por aumentar a sua capacidade de ver a grandeza dela, a beleza dela, o tamanho dela. É assim que nós magnificamos Deus, nós engrandecemos a sua glória como um telescópio. É aumentado em nós a capacidade de ver essa glória que é tão grande, estava tão distante do que nós somos. Então, olhe com cuidado, reflexão é representação. Se eu tomasse uma tela e pintasse, fosse bom pintor, como muitas pessoas são, e criasse uma expressão correta da visão de alguém, aqui, da imagem de alguém podia olhar e dizer, essa pessoa ficou muito bom,
E Deus criou seres humanos para isso, para mostrar e as pessoas verem a beleza de Deus, as pessoas todo sempre verem essa glória de Deus. Mas eu acho que melhor do que uma tela é nós olharmos isso como um espelho, não é? E deixa eu dar uma ilustração aqui nesses minutos finais. Quando eu era pequeno, por exemplo, em dias frios, a gente costumava brincar de pegar uma lente, uma lupa, e colocar no sol assim, e colocar uns gravetos, um pedaço de papel, e usar a lupa como para a luz do sol bater e direcionar concentrado ali, até que aquilo pegasse fogo. Nós achávamos isso interessante. E o que é isso? Isso é capturar a glória do sol, não é? E concentrar a glória do sol num só ponto, de tal maneira que você vê, incendiava. Isso é exatamente o que Deus está falando em Gênesis 1, 26, 28. Ele está dizendo: eu quero que vocês reflitam a minha glória de maneira intensa, de maneira, tudo que vocês percebem, só vocês foram criados com essa capacidade, não de me glorificar simplesmente por existir como o sol, como um animal. Vocês podem refletir sobre a razão pela qual eu criei tudo, o amor infinito que eu tenho pelo meu filho, e o meu filho por mim, no Espírito. Eu quero que vocês reflitam a glória assim. Então, quando vocês fizerem isso, tudo floresce. Se vocês não refletirem minha glória, tudo morre. É por isso que no Éden tudo morreu, depois que o homem se transformou em um homem curvatus em si. Então nós fomos feitos para relacionamento. Hoje nós recebemos membros aqui, e nós nos relacionamos com homens em todos os lugares, porque o relacionamento é tão importante para nós, porque nós somos criados para expressar essa relação mútua que há entre o pai, o filho, e todos nós somos afetados pelas pessoas à nossa volta. É por isso que é tão importante as pessoas que estão à nossa volta, que são mais próximas de nós. Nós podemos dizer, você pode dizer: eu sou o que sou, mas não é verdade. Você foi influenciado por um monte de pessoas que passaram na sua vida de várias formas. Como Paulo influenciou Timóteo? Quão diferente Timóteo seria se ele não tivesse vivido junto com Paulo? Então você é produto também dos seus relacionamentos, porque nós fomos feitos para isso. Nós não podemos ser quem nós somos de fato sem relacionamentos. Nós somos criados para isso. Por quê? Porque lá o Deus eterno é esse relacionamento contínuo, perfeito. Em segundo lugar, nós também somos seres espiritualmente dependentes. E se nós somos feitos para refletir a glória de Deus, nós temos que entender que espelhos não produzem a sua própria luz. Eu usei lá a lupa, ou um espelho para refletir Deus. Um espelho não tem luz. Se você botar um espelho no escuro, ele não reflete nada, ele não produz nada. Nós somos seres dependentes. Espelhos não produzem absolutamente nada, de tal maneira que, como Agostinho disse, como você foi criado para amar a Deus, se você não amar a Deus, você vai amar qualquer coisa. E como Paulo falou, os homens se tornaram amantes dos prazeres, amantes do dinheiro, amante de si mesmo, tendo sido criado para amar a Deus, para ser o seu espelho virado para Deus. Como um espelho não pode produzir sua própria luz, ele precisa da luz vindo de outro lugar para refletir a glória daquilo no qual ele está virado. Então nós, ao não refletirmos mais a glória de Deus, viramos nossa vida para outras coisas, para obter significado. Então a palavra glória significa o quê? Significa peso, significa importância. Dar glória, só Deus merece a glória, porque só Deus merece o peso final na nossa vida, em todas as coisas no mundo. Tudo existe por causa dele, para ele, isso é glória. Então, quando nós dizemos que Deus é glorioso, queremos dizer que ele é totalmente importante. Só ele é totalmente importante. E ver a glória de Deus é ver essas importâncias finais de Deus na face de Cristo. Por isso que nós vemos, quando a gente vê a importância da santidade de Deus, a beleza dessa santidade, do seu ser infinito, você está vendo a glória de Deus em Cristo. Significa ser importante, extremamente significativo, a única coisa significativa. Então, quando nós dizemos que nós somos feitos à imagem de Deus, nós somos feitos para refletir essa glória. Nossos espelhos
que é a nossa vida, devem estar sempre virados para Deus, em Cristo, os olhos fixos no autor e consumador da fé, porque você não pode gerar sua própria luz, como um espelho não reflete a sua luz, um espelho na escuridão, ou um espelho sem nada diante dele, não reflete nada, portanto, você vai ter que obter o seu senso de valor, o seu senso de beleza, o peso, o significado, sempre do exterior, nunca internamente, como um espelho não obtém luz internamente. Então, se você tentar, você vai ver como isso é fútil. Hoje em dia as pessoas fazem isso, mas como a gente viu, as pessoas não pensam muito no que elas dizem. Tem gente que diz assim: eu não me importo com o que o mundo diz, não me importa com o que as pessoas dizem, o meu valor vem de mim mesmo, do que eu penso, eu sei que eu sou assim, eu sei, mas isso não é verdade. Nosso senso de valor nunca pode vir de dentro de nós. Você não pode dizer assim: eu sou o cara mais inteligente do mundo, não importa se todo mundo me acha burro, isso não te convence. Você fica, quando está sozinho, você pensa: puxa vida, se ninguém fala que eu sou inteligente, eu não sou inteligente. Ou se você falar: eu sou o melhor nisso, mas ninguém acha, então você, na verdade, não consegue tirar valor de si mesmo. Então, quando você faz isso: eu sou melhor nisso, por quê? Porque eu acho, não importa a opinião dos outros, do mundo, de Deus. Então você está sendo um espelho querendo acender a si mesmo, está sendo um espelho querendo criar luz, não vai funcionar, você nunca vai acreditar porque é falso, você não pode acreditar porque você foi feito à imagem de Deus, você foi feito como uma criatura espiritualmente dependente, você não tem luz própria, você precisa refletir. Então você vai ter que recorrer, quando você perde Deus, você vai ter que recorrer a algum ser humano. Para você sentir que você tem valor, você vai ter que recorrer ao amor do marido, ao amor da esposa, ao amor de um filho, ao amor de alguém, e você vai ter que recorrer à sua família, e você vai ter que voltar o espelho para o trabalho, e voltar para a aprovação humana. Por que a igreja quer ser relevante? Quando a igreja quer ser relevante, ela sempre se afasta de Deus, é porque ela não está virada para Deus como um espelho reflete sua glória, e então ela não se acha, como ela não tem luz própria, ela precisa que ela venha de algum lugar, ela precisa que o mundo diga que ela é importante, e se o mundo falar que ela é importante, ela acha que ela é relevante. Você vê, totalmente diabólico, porque ela está declarando que o peso, o significado dela como igreja não vem de Deus, vem de ela colocar o seu espelho virado para o mundo. Você vai ter que recorrer a outra coisa que não é Deus, porque você foi feito de tal maneira que você não pode gerar luz nenhuma e senso de valor nenhum. Em terceiro lugar, isso significa que se você não busca isso em Deus, toda a ordem criada se parte em você. Mas se você busca isso em Deus, você vai levar a vida, você vai refletir a vida de Deus. Eu vou terminar aqui, mas como isso é importante. Se você sabe, se a tua alma está virada para Deus, como um espelho que reflete a glória de Deus, então o seu senso de valor, de identidade, vem de Deus, vem de Deus. E quando isso acontece, tudo na tua vida pode ser sobre aquilo. Seu casamento pode ser sobre casamento e não sobre dignidade e valor. Teu trabalho pode ser só sobre trabalho, ou seja, você é livre para servir. E você só é livre para servir quando toda a tua identidade flui de você refletir Deus, como alguém criado para fazer isso. Então, claro que você ama com quem você se casou, esposo, esposa, com seus filhos, mas se você virar o espelho da sua vida para essa pessoa, e se você disser: eu sinto que eu sou importante, que minha vida vale a pena por causa de você, então você não pode mais ser um bom cônjuge, nem pode servir as pessoas com o seu trabalho, nem com nada. Você tem que usar as pessoas, sabe? Se você está realmente voltada para a sua alma, se você volta a sua alma para essa pessoa, em vez de na direção de Deus, para receber peso, dignidade, se você está tentando obter sua glória, importância, porque o seu marido te ama, ou porque sua esposa te ama, ou porque seus filhos te amam, você vai esmagá-los,
porque você vai depender que eles te amem de uma maneira que mostre o valor que você tem. E cada vez que eles falharem, você vai sentir que você não está sendo, a sua vida não vale a pena, que a sua vida não tem peso e não tem importância. Então você não pode servi-los, porque você não vai poder dizer a eles a verdade. Porque quando você diz a verdade a eles, eles podem ficar aborrecidos, eles podem não gostar. E quanto mais eles não gostarem de você de alguma forma, mais mal você se sente. O seu casamento não pode ser sobre você ser uma bênção na vida do outro, mas sobre sugar do outro sua ideia de valor e identidade. Então você não quer dizer a verdade, ou então você só vai dizer a verdade ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, aquelas verdades que você acha que vão refletir mais o seu valor. Então, você não vai poder fazer do seu casamento só sobre o casamento, como servir alguém perfeito, para mostrar a essa pessoa como ela deve ser transformada mais e mais na imagem de Cristo. Deus está dizendo: se você refletir a minha glória, se eu sou sua fonte de glória, se isso que captura a sua alma, se eu for a fonte do seu significado e amor que te dá razão, dignidade, valor, então você vai servir as pessoas, porque você não vai precisar sugar dela essas coisas. Então o seu trabalho não vai ser sobre ser uma boa imagem, porque eu sou alguém, porque eu tenho um trabalho, porque meu trabalho é importante, porque tem um grande salário. Deus diz: isso faz isso porque você não tira a sua glória de mim. Então você tem que brigar no seu trabalho para posição. Você está cheio de soberba da vida, quer tirar o seu senso de valor do status que as coisas dão. Você está todo deturpado. E você agora no trabalho, você tem que brigar por causa de posição. Se alguém te ameaça, você tem que lutar, porque as pessoas são um meio para você, você não pode servi-las. Você não pode servir a igreja em ministério, porque se todo valor, senso de valor e completude viesse de mim, então você podia ser uma bênção na igreja, servindo a igreja como ministério, e isso não quer ser um problema. Mas como você quer tirar o seu valor do ministério, então se você achar que alguém está fazendo uma coisa mais importante que você, ou está recebendo mais espaço que você, então você se sente mal, você se sente desvalorizado, você se sente menor, então você não pode servir a igreja, você se serve da igreja. Você chama isso de ministério, mas na verdade você suga dali o seu senso de valor, o seu senso de importância, e quando aquilo é ameaçado, então você ataca, você age. Então você não pode ser uma bênção, porque o ministério não é sobre ministério, o teu ministério é sobre você tirar valor dali. Você vê isso porque você perdeu a visão do que é imagem. O seu casamento é a mesma coisa, o seu trabalho é a mesma coisa, o seu ministério é a mesma coisa, está tudo fora. Agora, se você virar o espelho da sua vida para mim, então quando você sair para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para o seu relacionamento de paternidade, de marido e mulher, para o seu namoro, para o seu ministério, você vai poder servir as pessoas, porque você não está esperando tirar delas significado, valor, senso. Isso flui da imagem que eu coloquei em ti, que agora reflete a mim, como meu filho se deleita em mim, e eu me deleito em meu filho. Então você vai poder se deleitar sempre em mim, tirar de mim todo o significado, e você está livre para servir a igreja, livre para servir as pessoas com o seu trabalho, e você não vai querer tirar nem do seu trabalho, nem da sua igreja, nem do seu casamento, nada que eles não podem, que na verdade eles não podem dar, esse senso de valor. E a imagem de Deus nas outras pessoas não vão ser corrompidas por você, porque você corrompe a minha imagem nos outros, porque você usa eles para ter importância, você usa eles para se sentir alguém, você usa isso no seu casamento, você usa na igreja, no seu ministério, você usa no seu trabalho. Então você não respeita a minha imagem, mas se você estivesse refletindo a mim, você ia respeitar a minha imagem no seu cônjuge, ia querer que ele fosse cada vez mais um reflexo de quem eu sou, e você ia obedecer essa imagem na igreja, e o seu ministério não ia ser uma disputa com outras pessoas por importância. Quando isso está quebrado, tudo está quebrado, e você vê isso se expande, e a única reparação possível é nós olharmos para a perfeita imagem de Deus ao tomarmos da ceia hoje. Colossenses 1,16 diz que Jesus é a imagem de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, só Ele expressa tudo que o Pai é. Ele, virado para o Pai, expressa perfeitamente, porque Ele é infinito, Ele pode expressar toda a perfeição, Ele é esse reflexo perfeito de tudo que o Pai é.
Então a Bíblia diz em Romanos 8, 29 e 30, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E em Colossenses 1,15 diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra que ele usa aqui no grego é ícone, como um ícone que mostra algo. E em João 14,9 diz, se você me viu, você viu meu Pai. Então Jesus é a única imagem perfeita de Deus. Essa é todo o seu deleite, e ser predestinado é ser impulsionado para a mesma direção. Nós queremos ser também assim, e esse é o destino. E essa é a única coisa que nós buscamos na palavra de Deus. 2 Coríntios 3,15 diz, agora, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre eles, quando eles leem a palavra de Deus. Mas quando alguém percebe que a palavra de Deus é tudo sobre Cristo, então tudo muda, e o véu é tirado, é o que Paulo está fazendo, e nós somos levados a crescer de um grau de glória em outro grau de glória, na manifestação de quem Deus é, porque nós somos levados por Cristo a ser cada vez mais alguém que reflete mais da glória de Deus no mundo, e nós somos as pessoas que começam a respeitar cada vez mais a imagem de Deus nos outros, porque ninguém mais é usado para nós, para obter significado, obter glória, que flui tudo da cruz, e o ápice da exibição da glória de Deus é a glória da sua graça na cruz. Então Deus nos predestinou, Efésios 1:5-6 diz, para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. De todas as coisas que manifestam a beleza de Deus, a cruz é. Então Efésios 2:7 diz, as riquezas da sua graça em bondade para conosco em Cristo. E o ponto final é a sua glória. E a ira de Deus infinita sobre o pecado, como o inferno vai mostrar, mostra a glória de Deus. Mas aquilo que mostra a glória de Deus perfeitamente, mais completamente, é a sua graça, são os vasos de misericórdia. A Bíblia diz assim em Romanos 9, 22, 23, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus suportou com paciência os vasos de ira. Para quê? A fim de dar o conhecimento das riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Você vê, a ira é penúltimo, aquilo que é último é dar a conhecer a si mesmo como o reflexo de tudo que ele é nos vasos de misericórdia. Deus planejou isso para o louvor da glória da sua graça. Então no centro de tudo está a cruz, e só aí na cruz, quando você vê a perfeita imagem, reflexo de tudo que Deus é, na graça infinita mostrada na cruz, é que você começa a ser levado de um grau de glória para outro grau de glória, na manifestação, no reflexo da beleza de Deus, e tirar de Deus, porque isso desfaz a maldição, que foi nós nos virarmos para nós mesmos, em vez de o espelho estar totalmente virado para a glória de Deus, para refletir sua glória. Isso desfaz a maldição que nos capturou e fez nós virarmos o espelho para marido, mulher, trabalho, ministério, para tentar obter uma luz, obter uma glória, um significado que não em Deus. Então o livro da vida é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ele foi escrito antes da fundação do mundo, antes de houver homens e pecados, já existia o livro da vida do Cordeiro que foi morto, e havia nomes. Por quê? Porque todo o plano da graça era mostrar a glória de Deus naquilo que mais mostraria a sua glória e refletiria ela perfeitamente, a cruz, de tal maneira que no fim, Apocalipse 5:9 diz sobre Cristo, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos. E então é cantada a canção do Cordeiro, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, nação, para quê? Para refletir perfeitamente nos vasos da misericórdia tudo que tu és, tudo que tu és. Então isso funciona assim. Quando Jesus morreu, ele não tinha nada, não é? Ele perdeu tudo, ele perdeu o seu nome, ele foi torturado, ele não tinha bens, ele foi vítima de injustiça, ele foi linchado. Ele fez isso voluntariamente, porque os nossos pecados, daqueles que o Pai deu a ele, eram a negação de toda a glória
de Deus, e nós não estávamos destituídos da sua glória. E você tem que ver duas coisas: se o ser mais perfeito teve que morrer para você ser resgatado, se o melhor ser teve que morrer para que eu fosse resgatado, é porque eu sou o pior, e só o melhor podia expiar o pior. E quando eu vejo isso, quando eu estou olhando para isso, que apesar disso ele voluntariamente se entregou para que eu fosse para sempre um reflexo perfeito da glória de Deus, ou seja, ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, isso faz com que eu vire todo o espelho da minha alma para Deus, não mais para minha família, filhos, marido, esposa, trabalho, dinheiro. Todo o espelho da minha alma é virado para Deus, porque eu vejo como todo o espelho de quem Cristo é está virado para o Pai, em trevas profundas, para que eu de novo pudesse refletir quem Deus é, como quem foi criado à sua imagem. Então tudo em torno de nós começa a ser abençoado, como tudo que o Pai deu a Cristo foi infinitamente abençoado, por Ele ser a perfeita expressão do Deus Pai. Quando nossa alma é virada para Deus, então tudo à minha volta começa a ser abençoado por mim, porque tudo começa a receber um reflexo de Deus, porque eu não tiro mais de ninguém nenhuma glória. Então eu não uso os seres humanos, eu não uso o ministério, eu não uso o trabalho, eu não uso o dinheiro para obter nada. Toda a minha vida fica para servir e levar as pessoas a verem o valor infinito de Deus. Essa é a razão última de nós existirmos. Essa é a razão última de sermos criados à imagem de Deus. Vamos ficar de pé. A única coisa que faz todo o espelho da nossa alma se virar para Deus novamente é nós olharmos a beleza final de Deus na cruz. É por isso que é em Cristo que nós vemos a glória de Deus. E então somos transformados de um grau de glória em outro grau de glória, cada vez mais expressando a beleza de Deus, com nossos espelhos voltados para Deus, refletindo tudo que Deus é. E quando nós refletimos o que Deus é, nós abençoamos os ambientes que nós estamos, no trabalho, no casamento, na igreja, no ministério. Por quê? Porque nós não estamos usando mais esses seres humanos que estão à nossa volta, nós não estamos usando o nosso ministério, nem nosso trabalho, nem nosso dinheiro como soberba da vida, como concupiscência dos olhos. Nós estamos simplesmente podendo servir no nosso casamento, servir como pai, servir como um trabalhador, servir como alguém no ministério, como um membro da igreja, porque eu não estou tirando nenhuma dessas coisas, eu não estou com a minha alma virada para essas coisas para obter valor. Todo ele vem de Deus, vem de Deus. Nós podemos perder o sorriso do mundo e podemos perder todas as coisas, nossas almas continuam plenas, refletindo a glória de Deus. Come to me, you